Graça e paz, queridos. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos sobre as cartas de Jesus às igrejas. Precisamos responder a uma pergunta que vem nos acompanhando na série. Nosso jeito de ser igreja e de ser cristão corresponde ao que Jesus espera de nós? E já vimos algumas coisas que ele já nos ensinou. Já vimos as verdades fundamentais que ele deseja que tenhamos sempre em mente. Já vimos o princípio da espiritualidade genuína, cuja essência é o amor. Já vimos o princípio da lealdade e já vimos o princípio do testemunho. Nessa carta que a gente vai ler agora, nós vamos ver um outro importante princípio. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, a parte final do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Você vai ver o que ele diz aqui à igreja de Tiatira. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não prendem e não se prenderam e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, esse texto aqui é a carta à igreja de Tiatira. Jesus ele ressalta um outro princípio fundamental, que é o da obediência. Para Jesus, a obediência é um requisito indispensável. E ele é o modelo principal. Você percebe que ele se apresenta como o Filho de Deus. A única vez que esse título aparece em Apocalipse é aqui. E eu creio que ele aparece porque ele está lembrando à igreja que ele foi um modelo de obediência ao Pai. O seu ministério foi um modelo de obediência. E ele obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Como Paulo fala em Filipenses, que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que ele tem a obediência como requisito indispensável, porque ele mesmo deu exemplo fazendo isso. Ele disse: aquilo que eu fizer, façam vocês, eu dei o exemplo para vocês fazerem. Mas um outro ponto, uma outra razão pela qual é um requisito indispensável é porque, ao ser modelo, ele tem a autoridade para exigir. E esse é um aspecto da questão da simbologia dos olhos como chama de fogo e os pés de bronze. Ele é aquele que tudo vê, ele vem sondar, mas também é aquele que tem a autoridade moral para julgar, porque ele fez. Então ele pode requerer do seu discipulado a obediência como um requisito indispensável. Mas uma outra princípio, uma outra razão pela qual ele coloca para nós aqui a questão da obediência é que para Jesus a obediência ela é uma conduta inegociável. Ou seja, frente às pressões sociais ao redor da igreja, para que nos desviemos do caminho, assim como acontecia na igreja de Tiatira, Jesus ele exalta, assim como ele fez lá,
o amor, a perseverança, o serviço, a compaixão e a graça e principalmente o progresso. Enquanto a Éfeso abandonou o amor, Tiatira foi uma igreja que cresceu em amor. E ele está exaltando isso, porque para ele, uma igreja que se comporta assim frente às pressões tem a obediência como uma conduta inegociável. Mas não somente isso, ele também chamou a atenção para o fato de que eles deveriam ter essa conduta, a obediência como conduta inegociável, frente àqueles que pressionam, aos irmãos que pressionam, mas eles mesmos, aos irmãos, frente à pressão dos irmãos que cederam às pressões sociais. No nosso meio, como aconteceu em Tiatira, sempre vai ter pessoas que se dizem cristãos, mas que preferem seguir o mundo do que seguir a Cristo. Preferem as coisas do mundo do que as coisas de Cristo. As práticas dos pecados do mundo do que as coisas de Cristo. E fazem pressão para que a igreja ceda, negocie sua fé, para se tornar mais parecido com o mundo. Por isso que ele repreende o excesso de tolerância e diz que é preciso também não negociar a obediência frente a esses irmãos. Mas, por fim, eu percebo o último princípio aqui, é o fato de que ele tem a obediência como um valor inestimável. Você percebe que Jesus, ele diz para eles que no reino de Deus a obediência ela é algo digno de ser recompensada. E você olha para o texto aqui e vê duas recompensas. Eu percebo aqui que essas recompensas são para o discípulo persistente, ou seja, aquele que, como ele, obedeceu até o fim. Um desses recompensas é o fato de que vai compartilhar do seu reinado. Vai governar com ele. Ou seja, Jesus, ele promete àquele que obedece até o fim que vão ter os privilégios parecidos com os que ele recebeu. Mas eu creio que o privilégio maior, a recompensa maior da obediência é essa estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Ou seja, ele está dizendo para nós que a maior recompensa é que vamos ter uma comunhão tão plena com ele, tão profunda, que neste mundo a gente ainda não conheceu. Ele deixou o melhor para nós lá no final. Então, para ele, a recompensa tem esse valor inestimável, que vai ser recompensado com o compartilhar do seu reino e com a comunhão profunda com ele. Meus amados irmãos, nós somos chamados a isso. O desafio nosso é valorizar a obediência como Jesus valoriza. Tê-la como requisito indispensável na nossa vida, tê-la como em nosso caráter, tê-la como conduta inegociável frente às pressões que recebemos, mas tê-la como um valor inestimável para o reino de Deus e que nos estimula a perseverarmos até o fim. Esse é o desafio. E Deus quer que a gente faça isso com Ele. Que você seja alguém que tenha a obediência na mesma conta que Jesus tem. Graças te damos, Senhor, porque Tu és o Deus que nos ensina passo a passo aquilo que Tu queres para nós. Que a obediência tenha o mesmo valor para nós que tem para Ti. E que a gente possa caminhar em obediência à Tua palavra, sabendo que seremos recompensados se formos fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.